Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, onde leremos do versículo 19 ao versículo 22. Gálatas, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que o Senhor aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Nós já oramos, já pedimos a Deus a iluminação necessária para que possamos então compreender e termos a palavra do Senhor aplicada aos nossos corações. Nós sabemos, irmãos, que o homem, desde a concepção do pecado, o homem, ele busca, por seus próprios esforços, solucionar o seu problema diante de Deus. Resolver o seu problema diante do seu juiz. E que problema é esse? É o problema da culpa. Nós lembramos que Deus estabeleceu o seu pacto de obras no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 15 ao versículo 17. E nós sabemos da história. O homem pecou, o homem quebrou esse pacto. E a palavra de Deus nos relata lá em Gênesis capítulo 3 que Deus vai ao encontro do homem. Mas antes, o homem, quando percebeu que estava nu, quando ele percebeu a sua pecaminosidade, ele tentou solucionar o seu problema à parte do Redentor, à parte de Deus. Tanto que Deus, lá no versículo 21, se não me engano, do capítulo 3, ele então sacrifica um animal. A Bíblia não relata de maneira explícita, mas nós percebemos que Deus cobriu o homem com peles de animais, ou seja, ele sacrificou um animal, e ele então resolveu ali o problema do homem. Mas o fato é que desde Adão, o homem busca resolver o problema da sua culpa diante de Deus, encontrando justificativas. Você percebe isso quando Deus tem um diálogo com Adão, e Adão ali coloca a culpa do seu pecado no próprio Deus, quando ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Às vezes nós olhamos de maneira superficial e rápida, e tendemos a achar que Adão ele estava colocando a culpa do seu pecado meramente em Eva. Mas Adão estava ali colocando a culpa do seu pecado no próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, eu estava tão bem, mas aí o Senhor resolveu me dar essa mulher e ocasionou toda essa situação. O homem, ele não assume a sua responsabilidade, e é interessante que ele então busca meios para se justificar diante do Senhor. O homem não só transfere a responsabilidade do seu pecado, como existem pessoas que vão simplesmente dizer: não, eu posso resolver o problema da minha iniquidade diante de Deus. Eu posso justificar a minha vida diante do Senhor. Eu posso ganhar a aceitação
de Deus. E é exatamente isso que Paulo está combatendo aqui. Nós já temos percebido isso desde o início da exposição de Gálatas, que Paulo está basicamente combatendo dois problemas: os falsos mestres e a assimilação dos Gálatas em relação ao ensino dos falsos mestres. Paulo, ele combate os falsos ensinos e tenta resgatar, através de uma exposição correta em relação ao Evangelho, aqueles que estavam agora aceitando essa ideia de que é possível que o homem seja salvo pelos seus próprios méritos. Nós vimos que desde o capítulo 3, no início, Paulo, através de perguntas retóricas, tem como foco dizer que a salvação é unicamente pela fé. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. O homem é incapaz de, por meio das suas obras, ganhar a aceitação de Deus. Então Paulo faz essa argumentação, e a partir do versículo 6, nós vimos que Paulo ele recorre ao exemplo de Abraão, porque Abraão era visto em alta conta em meio aos judaizantes, em meio também àqueles crentes. E Paulo vai dizer que até mesmo Abraão, ele foi salvo pela graça, ele foi salvo pela misericórdia do Senhor. E aí você vê no versículo 8 do capítulo 3, a palavra de Deus nos diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Essa é uma referência a Gênesis capítulo 12, o que nos mostra que o Evangelho, ele já fazia parte desde aquele momento. Mas na verdade, não só naquele momento, antes disso, você percebe a própria atitude de Deus em ir ao encontro do pecador, e o versículo 15 do capítulo 3, onde nós temos ali um apontamento, uma promessa de redenção através de Cristo. No versículo 16 do capítulo 3, Paulo fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Somente Cristo, ele poderia cumprir as exigências da lei no nosso lugar. Essa ênfase de Paulo na graça do Senhor é exatamente por conta daquilo que já falei para vocês. Os falsos mestres diziam que a salvação era pela obra, ela era pela obediência da lei mosaica. Quando nós falamos de lei mosaica, nós estamos falando aqui dos três tipos de lei que nós vemos no Antigo Testamento, que é a lei cerimonial, as leis relativas à adoração, a lei civil, as leis relativas a Israel como sociedade, e a lei moral, que está ali resumida, sumarizada no Decálogo. Então, ele nos lembra que até mesmo Abraão, ele não foi salvo pelas suas obras, ele foi salvo pela graça do Senhor. Então, é interessante nós percebermos Paulo enfatizando essa questão. E aí muitos vão de repente olhar para o livro de Gálatas e falar: então, se Paulo está enfatizando a graça, nós não necessitamos da lei. E é interessante porque Paulo, ele precisa ser compreendido dentro do seu contexto. Paulo está batendo aqui com legalistas, com pessoas que estipulavam não só leis que iam além da lei moral, mas de pessoas que acreditavam que eram suficientemente capazes de obedecer perfeitamente a lei moral, os 10 mandamentos. O que nos ajuda a entender aqui que legalismo não é só a composição de novos mandamentos, mas é a assimilação de que eu posso obedecer perfeitamente a lei do Senhor. Por exemplo, pessoas que acham que podem cumprir perfeitamente alguns dos mandamentos e se acham superiores a outras, são pessoas também legalistas. E essa ênfase de Paulo na graça poderia suscitar algumas perguntas. E Paulo, ele busca então responder a uma dessas perguntas, que é, em outras palavras, se a salvação ela é pela graça, se não é pela lei, então qual o papel da lei? Qual a finalidade da lei? E é exatamente essa questão que Paulo vai responder aqui a partir do versículo 19. Se nós fôssemos dar um tema para esse trecho
Eu creio que esse tema ele engloba não só esse trecho, mas ele engloba toda a carta de Paulo aos Gálatas, pare de se justificar e creia no único que pode te justificar. Pare de se justificar e creia no único que pode te justificar. Essa é a ideia por trás da argumentação de Paulo. Seus leitores estavam buscando justificar-se inutilmente e não estavam descansando no único que poderia justificá-los, a saber, Cristo. Para tanto, então, Paulo ele argumenta sobre o duplo propósito da lei moral, o duplo propósito dos 10 mandamentos. E nós poderíamos aqui responder de maneira objetiva. Os propósitos dos 10 mandamentos evidenciar o pecado do homem e apontar para Cristo. Esse é o duplo propósito. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 19, onde nós temos aí o primeiro propósito da lei, apontar a culpa do homem. Mas antes de nós discorrermos um pouco sobre isso, eu quero apenas que você não entenda que esses 2 propósitos, eles resumem todos os propósitos da lei. Porque você vai perceber lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A igreja reformada, ao longo dos anos, ela tem entendido que há pelo menos 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é o uso civil. Eu não vou discorrer muito sobre isso, mas apenas dizer que os nossos irmãos da Reforma, eles entendiam, especialmente Calvino, eles entendiam que a lei ela tem como finalidade restringir o mal. A lei tem como finalidade estabelecer o padrão moral de uma sociedade para que ela não se destrua. E aí não é à toa que você vai perceber que a morte, por exemplo, é algo condenável na nossa sociedade, ainda que a vida ela tenha se tornado banal no nosso meio. Mas o homem, ele tem a semente da religião. Fato é que ele estranha, ainda que, obviamente, você vê coisas esquisitas, mas, de modo geral, o adultério é algo esquisito para o homem. Experimente, então, mesmo em relação ao ímpio, não experimente isso, lógico, mas você sabe que se alguém dá em cima da mulher do outro, ele vai morrer. Isso faz parte da semente da religião. O homem tem a lei do Senhor gravada na sua consciência, mas essa lei ela é suficiente apenas para acusá-lo. O primeiro uso é o uso civil, o segundo uso é o uso evangélico, é o uso que nós temos aqui. Ela serve para mostrar o caráter santo de Deus, a nossa total incompatibilidade com esse caráter santo de Deus, e ao mesmo tempo apresentar para nós o Redentor. E o último uso que os reformadores estipulavam era o uso pedagógico. A lei ela nos ensina aquilo que é agradável ao Senhor, ela nos orienta, ela nos aponta o caminho. Então eu quero voltar aqui ao versículo 19 e nós vermos especialmente aquilo que Paulo está tratando, dado a necessidade que ele estava tratando nas igrejas da Galácia. Ele vai dizer que, no versículo 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A lei funciona como uma lente de aumento. Ela serve para mostrar o quão pecaminosos nós somos. Ela serve para mostrar que nós não somos justos. Ela não acrescenta pecados aos nossos corações, óbvio, mas ela é como essa lente de aumento que serve para mostrar aquilo que nós realmente somos. E nós tendemos a ter uma compreensão sempre além daquilo que é real em relação a nós mesmos. Nós tendemos a nos achar justos, nós tendemos a nos achar zelosos, a nos acharmos santos além daquilo que de fato nós somos. A lei ela serve para mostrar o nosso coração. Ela revela a nossa alma. A lei é como esse espelho que mostra
quem realmente nós somos. Quando nós olhamos o resumo dos 10 mandamentos, e nós vemos que o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro e o quarto, são relativos ao nosso amor a Deus. Por isso que Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E a exigência de Deus, ela é uma exigência, irmãos, compatível com o seu caráter santo e perfeito. Deus exige do homem obediência perfeita. Não pense nem por um momento que Deus, ele não exige a obediência perfeita de você e de mim. O Salmo 119, no versículo 4, diz o quê? Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Esse é o padrão de Deus. Deus requer de nós amor perfeito. E é interessante que quando nós olhamos os mandamentos do Senhor, em especial a primeira tábua, nós percebemos que nós não amamos a Deus da maneira que Ele requer. Não é apenas uma questão exterior, mas envolve também um aspecto interior. Nós podemos, por exemplo, ter um culto exteriormente bíblico, nós podemos ter um discurso bíblico, mas podemos então quebrar todos os mandamentos do Senhor, por conta daquilo que nós alimentamos no nosso coração, daquilo que compõe as nossas motivações. Nós somos incapazes, quando nos colocamos diante da lei de Deus, nós vemos que há uma debilidade eterna. E somente um ser eterno poderia cumprir as exigências de um Deus eterno. Quando nós nos contemplamos pela lei do Senhor, nós percebemos o nosso pecado. E essa é a finalidade da lei, que Paulo está ressaltando aqui. Ela foi adicionada por causa das transgressões. Romanos capítulo 7, versículo 7, Paulo diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas olha o que é que ele diz aqui. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Nós temos sempre esse sentimento nos nossos corações, de acreditarmos que nós não somos tão pecadores quanto muitas vezes é dito por aí. E eu sei, irmãos, e eu peço que você, nesse momento, não pense só e se contente pelo fato de você dizer, não pastor, mas eu sei que eu sou pecador. Não se contente só com isso. O nosso coração é enganoso, e nós nos deparamos com as nossas reais motivações quando alguém chega para dizer isso para nós. É fácil eu admitir que sou pecador, mas é difícil quando alguém chega para mim e diz, você é pecador. Não é diferente? Quando alguém senta com você e fala assim, olha, eu preciso falar algumas coisas para você, você não é tão bom quanto você acha que é não. E, olha, não faça, experimente fazer isso. Isso mostra, irmãos, que nós alimentamos uma concepção hipócrita a nosso respeito. Por isso, duvide de você mesmo nessa noite. E se compare, não com outras pessoas, mas se compare com o caráter eterno do próprio Deus, e você vai perceber que você é um pecador miserável. Não há ninguém que possa assumir uma posição, não há ninguém que possa aqui nesta noite dizer, eu sou justo essencialmente, o meu caráter é um caráter justo. A Escritura diz que nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Somos vistos por justos diante de Deus por uma ação passiva. Nós recebemos a justiça de Cristo. E não somos justos por aquilo que nós praticamos. Somos justos por aquilo que Cristo fez por nós. E é claro, irmãos, que a nossa vida, ela reflete essa justiça de Cristo em certa medida. Mas ela não é a causa de podermos dizer que somos justos. Nós somos justos por causa de Cristo. Somente por Ele. E a lei, ela serve para ressaltar.
ela serve para mostrar o quão pecadores nós somos. Martinho Lutero, ele certa vez disse que o uso e alvo da lei é tornar culpados os que são presumidos e tranquilos, de modo que percebam que estão no perigo do pecado, ira e morte, de modo que sejam terrificados e desesperados, empalidecendo-se e estremecendo-se ao farfalhar de uma folha. Calvino disse que a lei ela é como espelho, no qual contemplamos a nossa incapacidade, a nossa iniquidade. Nessa noite eu convido você a fazer um exercício. Não olhe para mim, não se compare comigo, não se compare com seu irmão. Se olhe pelas lentes da palavra de Deus. Se compare diante da lei do Senhor. Nós perdemos muito da vida cristã porque nós tendemos a nos comparar aos outros. E isso é uma evidência de que nós, em certa medida, nos achamos melhores do que os outros. E nós não somos. Isso só mostra a nossa tolice. Isso só mostra o quão imaturos nós somos. A lei, ela deve ser o nosso espelho e não o nosso irmão. Se olhe pela lei de Deus. O texto continua no versículo 19, e Paulo diz: até que viesse o descendente, aqui um apontamento para Cristo, a quem se fez a promessa. Promessa, ela é sinônimo aqui de evangelho, de salvação pela graça. E aí ele vai dizer, juntamente com o versículo 20, uma das partes mais difíceis do Novo Testamento de interpretarmos. Ele vai dizer: e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse mediador aqui nós sabemos que é Moisés. Moisés, ele age como esse mediador que traz do Sinai a lei que o Senhor havia dado ao seu povo. Versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Irmãos, quanto à questão do papel dos anjos, nós não temos muitos indícios na Escritura do que isso significa, e nós devemos admitir isso. A nossa limitação em interpretarmos esse texto. Eu falei aqui, eu não sei se falei pela manhã, mas estudando esse texto, nós, até onde eu vi, tinha cerca de mais de 400 interpretações para esse texto. Então veja que a minha situação aqui ela não é fácil. Mas quando nós olhamos o contexto, de um modo geral, nós percebemos que a ideia de Paulo é falar que a promessa ela é superior à lei moral de Deus, porque a lei ela foi dada por um mediador, mas a promessa do Evangelho ela foi dada pelo próprio Deus. Quando Deus faz um pacto com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus não manda alguém fazer esse pacto, Deus mesmo vai até Abraão. E numa representação, numa teofania, numa manifestação visível, obviamente não em forma humana, mas através de uma tocha, Deus passa por meio daquele sacrifício. O próprio Deus faz isso. E essa é a ideia, é com isso que nós devemos ficar. Lá em Atos capítulo 7, versículo 53, você vai ver algo em relação a essa questão dos anjos. É por isso que Paulo ele vai fazer essa menção aqui. Isso era algo, essa questão era conhecida do povo, mas além dessas informações nós não temos outras informações. O que nós então aqui devemos nos calar e seguir o conselho de Calvino e nos silenciar quando a Bíblia se silencia também. Versículo 53 do capítulo 7, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Nós não temos mais detalhes acerca dessa questão em especial, mas apenas mencionei esse texto para que os irmãos percebam que Paulo, ele não faz essa menção do nada. Mas a ideia, juntamente com o versículo 20, é mostrar que a promessa do Evangelho, ela é superior à lei moral de Deus. Entenda, o que eu estou dizendo aqui, não é que a lei moral de Deus foi abolida,
que os 10 mandamentos não são úteis para a igreja hoje. Eu não estou falando isso, eu não estou dizendo que os 10 mandamentos não são importantes. Apenas dizendo, à luz de todo o contexto, que os 10 mandamentos, eles não podem salvar o homem. Nesse sentido, a lei, apesar de ser boa, ela é limitada. A lei, ela não tem esse poder de salvar o homem. Se fosse assim, por que Cristo veio, então, cumprir a lei no nosso lugar? O homem necessita de um mediador, o homem necessita de um substituto, não só que morra no seu lugar, mas que cumpra aquilo que ele não pode cumprir. A lei por si mesma, ela evidencia que nós somos miseráveis, que nós precisamos então de redenção. E aí nós chegamos ao nosso segundo propósito em relação à lei. No versículo 21, Paulo vai dizer: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. O segundo propósito da lei, conforme Paulo relata para nós, é apontar para a única porta de redenção para o culpado, Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que a lei ela tira o nosso chão, ao mesmo tempo que a lei ela causa esse sentimento de desespero, ela mostra para nós que somente um Redentor perfeito seria capaz de cumprir em nosso lugar, e foi isso que Cristo fez. A lei, conforme nós vemos no versículo 24 do capítulo 3, ela serve de instrumento para nos conduzir a Cristo. Olha o versículo 24 do capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Por obras, ninguém será justificado diante do Senhor. Mas Paulo, antes de discorrer um pouco mais sobre essa questão, ele levanta mais um questionamento. A promessa, a lei, ela é contrária às promessas de Deus. Nós poderíamos entender isso aqui de uma maneira mais objetiva. A contradição entre o Evangelho e a lei, elas são opostas. A promessa faz oposição à lei de Deus. Paulo vai dizer, de modo nenhum. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. E aí, irmãos, fazendo um apontamento àquilo que nós já vimos, Cristo teria morrido em vão. Cristo teria morrido em vão, se a justiça fosse procedente da lei. Mas o que nós percebemos, conforme já foi dito, é que a lei, ela serve de instrumento para nos conduzir até Cristo. Somente o Evangelho tem o poder de transformar o coração do homem. Somente o Evangelho. Somente o Evangelho. Não é pela sua obediência, ainda que ela seja importante, mas a obediência, ela nunca vem antes da libertação. Primeiro Deus nos liberta e depois Deus nos traz para um ambiente de obediência, de santificação. Sempre foi assim. Quando nós olhamos Êxodo capítulo 20, antes de qualquer coisa, Deus liberta o povo do Egito e depois Deus dá a lei no Sinai. E continua dessa forma. Muitos hoje em dia têm pregado uma salvação pelas obras. É impossível. E além de ser impossível, é uma afronta àquilo que Cristo fez por nós. A lei, ela não pode ser desprezada no contexto do evangelismo. Essa é uma repercussão simples, uma implicação simples daquilo que nós vemos aqui. Se a lei, ela é um instrumento de Deus para me conduzir a Cristo, logo, esse evangelismo barato que nós temos visto por aí, olha, Jesus te ama, isso não é bíblico, irmãos. O evangelismo, ele precisa ser o anúncio do pacto de obras e a incapacidade do homem de conseguir cumprir esse pacto. A pessoa que é evangelizada, ela precisa saber naquele momento que ela é incapaz,
que ela está em dívida com Deus. E é interessante que eu, conversando um dia desse com um adolescente que não é cristão, e ele falava, olha, ele é de um contexto católico, e ele dizia, olha, para que eu seja salvo eu preciso obedecer a Deus. E eu disse para ele, você não pode obedecer a Deus perfeitamente para ser salvo. Ninguém pode. Não há ninguém que seja capaz, competente, para cumprir perfeitamente. Você consegue cumprir perfeitamente os mandamentos do Senhor? Ele, não, eu não consigo. Você consegue perfeitamente cumprir o dia do Senhor? Não, eu não consigo. Você consegue perfeitamente cumprir o terceiro mandamento, os mandamentos do Senhor? Não. E aí ele disse assim, então é impossível o homem ser salvo dessa forma. Eu falei, é esse o sentimento. Somente Cristo pode nos salvar. Somente Cristo pode nos redimir. Somente Cristo pode nos libertar. E aí, irmãos, eu creio que seja útil aqui mencionar o Hernandes Dias Lopes, porque nesse ponto eu achei muito interessante a colocação dele. E é bom a gente dar crédito. Hernandes Dias Lopes diz assim, a lei é como uma tomografia. Eu achei interessante essa colocação dele. Ele diz assim, a lei é como uma tomografia computadorizada que mostra os tumores escondidos em nossas entranhas. Mas não é o bisturi que as retira. Achei interessante isso. Ela mostra o mal que habita em nós, mas somente o Evangelho é capaz de operar. Somente o Evangelho é capaz de operar de maneira profunda na nossa alma, de modo que possamos dizer que verdadeiramente em Cristo nós somos livres. É isso que nós vemos no versículo 22, quando Paulo fala, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A palavra encerrar aqui, ela tem a ideia de encurralar, de fechar todos os lados. A lei, ela cala a nossa boca diante de Deus. A lei, ela tira os nossos argumentos diante do Senhor. A lei, ela mostra para nós que não há qualquer possibilidade de autorredenção. Eclesiastes 7:20 diz que não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei, ela nos faz dizer, conforme Paulo disse no capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o Evangelho nos faz dizer, graças a Deus por Cristo Jesus. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que não há qualquer oposição. A lei, ela trabalha em harmonia com o Evangelho, porque ela nos conduz à necessidade de Cristo. Somente aquele que reconhece a sua pecaminosidade diante do padrão moral perfeito de Deus, somente esse será capaz de clamar por misericórdia. Somente aquele que reconhece que tem uma dívida eterna diante de Deus, somente este irá reconhecer que precisa de um Salvador. Muitos se portam de maneira arrogante, achando que são capazes, pelo seu comportamento, pela sua tradição familiar. Mas isso, irmãos, é impossível a todos os homens. A menos que Cristo seja o nosso substituto, nós estaremos perdidos. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Foi o que nós cantamos aqui. O versículo 22, ele diz que mediante a fé em Cristo,
a promessa, ela é concedida. Quando nós pensamos em promessa, nós pensamos muitas vezes num aspecto futuro. Mas eu quero que você entenda aqui promessa como um aspecto presente, que faz parte das nossas vidas hoje. Quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós somos justificados. Ou seja, diante de Deus, a nossa ficha, ela é limpa. Não existem passagens pela polícia. Não existem transgressões. Deus nos trata como se fôssemos perfeitos. Deus nos trata como se fôssemos imaculados. Deus nos adota na sua família e promete o céu para nós, não porque merecemos, nos faz herdeiros, não porque somos bons, mas porque Cristo é o único bom, porque Cristo, por meio da sua obra, é o único que mereceu toda a benevolência. E Ele faz tudo isso e nos presenteia e dá isso para nós. Essa promessa, ela é dada àqueles que creem. E nós vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E nem a fé ela vem de nós, ela é um presente de Deus para nós. É isso que o texto vai nos dizer. Não é por obras, para que ninguém venha se gloriar, para que ninguém venha achar alguma coisa que fez algo em prol da sua própria salvação. Então, irmãos, eu quero aqui trazer algumas aplicações finais diante daquilo que nós vimos. É óbvio que quando nós olhamos esse texto, o primeiro sentimento, a primeira virtude que deve encher os nossos corações, na verdade, eu apenas quero ressaltar esta virtude neste momento, é a humildade. Quando eu entendo que diante da lei eu estou em falta, eu percebo, irmãos, que não é meu papel ficar procurando e vasculhando pecado na vida dos outros no sentido de, não, eu sou melhor. Isso traz humildade para o nosso coração, porque nós somos lembrados daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os humildes de espírito. Nesta noite aqui, por mais que você seja comprometido com exercícios espirituais, eles são importantes para nós. Eu quero dizer que você não tem qualquer motivo para achar que você está na frente do seu irmão. Todos nós estamos atrás, e somente Cristo está na frente. Somente Cristo é aquele que merece toda admiração, todo louvor, toda adoração. Um pastor americano certa vez disse que se nós estivéssemos no Velho Oeste, nós seríamos os cowboys que têm o chapéu preto. Nós somos do mal, somos maus. Cristo é o único que tem um chapéu branco, porque Ele é o único essencialmente, eternamente bom. Humildade, isso formula, modela até a forma como nós vamos conversar com alguns irmãos sobre as suas práticas. Agora, por conta disso, nós não vamos simplesmente entender que nós não devemos ir ao irmão e dizer: irmão, você precisa melhorar nisso aqui, você precisa corrigir essa questão. Não tem nada a ver com isso, mas no meu coração, eu irei falar com ele, mas entendendo que eu não sou melhor do que ele. E aí, irmão, eu não faço como certa vez alguém tentou me aconselhar e falou assim, eu estava na época de seminário, e eu estava passando uma crise tremenda. E ali, meu Deus, será que é isso mesmo? Senhor, eu estou sofrendo aqui, está difícil. Vida de seminarista não é fácil. E eu precisava, irmãos, amadurecer em tantas coisas, como preciso até hoje. E confessar alguns pecados diante do Senhor. E eu lembro que um irmão chegou, um grande amigo meu hoje, mas ele chegou e, engraçado, ele falou assim: olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Isso, isso, isso e isso. Fique com isso. E foi embora. Eu quis morrer naquele momento, porque eu fiquei, meu Deus. Irmãos, a lei do Senhor, ela não tira só o nosso chão. Ela nos faz olhar para o Redentor. A exposição da lei do Senhor, a confrontação, ela não só
nos faz perceber que nós não somos nada. Pela fé, ela nos faz perceber que somos tudo em Cristo. Não faça só uma parte, seja fiel, confronte, mas fale de Cristo. Porque a lei nos dá esperança por meio do único que foi capaz de cumprir perfeitamente e que nos habilita a obedecermos perfeitamente à lei do Senhor. Mas eu quero trazer outras aplicações. Olhe sua vida pelas lentes da palavra de Deus e evite comparações com outras pessoas. Nós já falamos isso. Não confie na sua análise. Você tem um guia seguro, você tem a palavra. Não confie nos seus achismos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olhe a si mesmo pela palavra de Deus. Segundo lugar, avalie não somente o seu comportamento, mas o seu coração diante da lei do Senhor. Os 10 mandamentos, o 10º mandamento, ele nos mostra que a questão não é só exterior. É por isso que Deus, como sempre, mas especificamente estamos falando dos 10 mandamentos, Deus fecha com chave de ouro ali. Porque a cobiça é a raiz da quebra de todos os mandamentos. E ainda que alguém diga assim, mas eu nunca adulterei. Se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já quebrou o mandamento do Senhor. Se você desejou aquilo que pertence ao seu irmão de maneira invejosa, você roubou. Irmãos, os mandamentos do Senhor avaliam não só o exterior, mas avalia também o nosso coração. Faça essa análise pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceiro, a lei de Deus, ela expressa o caráter santo de Deus e ao mesmo tempo revela quem somos. Essas aplicações, elas foram mencionadas durante a exposição, mas eu quero pontuá-las aqui para que possamos, de alguma forma, tentar gravar essas aplicações. A lei de Deus expressa o caráter santo do Senhor. Ela é um retrato daquilo que representa o caráter de Deus. E ao mesmo tempo, ela mostra quem nós somos. É por isso que se você se compara com outras pessoas, você não vai saber quem você é. Você sempre vai manter um discurso equivocado sobre você. E aí, permitam-me citar aqui Calvino, porque ele faz coro com aquilo que diz Isaías, com aquilo que diz o próprio livro de Jó. O homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo. Porque esta arrogância está arraigada em todos nós. Sempre nos julgamos justos, verdadeiros, sábios e santos, a não ser que, havendo sinais evidentes, sejamos convencidos de que somos injustos, falsos, insensatos e impuros. Alguém que é arrogante é alguém que se compara com outras pessoas. Quando a gente se avalia pela palavra de Deus, que revela o caráter do Senhor, a única coisa que nós podemos dizer é graças a Deus por Cristo Jesus. É o que Isaías faz no capítulo 6, quando ele contempla o santo. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Jó 42:6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele fala isso após dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não é exatamente após, mas é no mesmo discurso ele faz isso. Avalie-se pela palavra de Deus e, por último, aprecie a obra substitutiva de Cristo. É isso que faz com que Paulo, no capítulo 1, diga: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o fato de saber que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar do mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai.
Quando eu olho a minha vida a partir da lei, o que resta ao meu coração é desespero. Mas pela instrumentalidade do Espírito Santo, eu sou conduzido a ter esperança no meu substituto perfeito, Cristo. Ele vem, ele cumpre perfeitamente e ele sofre a penalidade da lei no meu lugar. Isso deve ser motivo de louvor e adoração. Permita-me falar assim, de maneira clara, enquanto alguns movimentos neopentecostais, ou até mesmo algumas igrejas históricas têm dito que, ou restringido o louvor e a adoração, a doxologia do seu povo, aos sinais de Deus, nós norteamos a nossa adoração, o nosso louvor a Deus, o reconhecimento dos atributos de Deus, ou seja, a nossa doxologia ao Senhor, ela é fundamentada naquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu do nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, e por isso, irmãos, nós confiamos, nós adoramos o Senhor. Se você é alguém que espera coisas na sua vida acontecer, para que somente então você tenha uma atitude de louvor, eu quero convidar você a considerar o Evangelho nessa noite. Eu quero convidar você a lembrar daquilo que Cristo fez. Se nessa noite você veio aqui, seja um membro da igreja ou seja um visitante, e ainda você não conhece a Cristo, eu quero dizer que a lei de Deus será o crivo pelo qual Deus irá julgá-lo no dia do juízo. Mas se você quer se refugiar da ira santa de Deus sobre a sua vida, eu quero falar para você de um refúgio perfeito, na verdade do único refúgio, Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você é incapaz de criar uma escada que faça com que você alcance o Senhor Deus. Você é incapaz de criar um caminho até Deus. Esse caminho já foi estabelecido desde a eternidade. Esse caminho é Cristo. E se você confiar em Cristo, se você entender que você está em falta diante de Deus, que você deve viver de maneira pura, santa e perfeita diante de Deus, eu quero convidá-lo a confiar unicamente naquele que foi capaz de obedecer perfeitamente, Cristo. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para nos salvar. Então, irmãos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e que possamos continuar fazendo essa análise do nosso coração pela palavra de Deus, e que esta análise, ela ao mesmo tempo que nos leve ao arrependimento, que ela possa nos conduzir para mais próximos de Cristo, que ela possa nos trazer o sentimento de que sem Cristo nós não somos nada, sem o amor dele nós não somos ninguém. Que Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nós estamos, Senhor, distantes, eternamente distantes por nós mesmos, de cumprirmos perfeitamente as exigências do Senhor. Mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e providenciou no teu Filho a nossa libertação, a nossa justificação, a nossa adoção, a nossa santificação, a nossa glorificação. Nós te agradecemos, Pai,
Porque temos a total consciência, pela Tua palavra, que se não fosse Cristo, nós estaríamos aprisionados nos nossos métodos frágeis, enganosos, que nos davam uma falsa sensação de justiça diante do Senhor. Nos faz entender, Senhor, nesta noite, que ainda que seja importante as atividades espirituais que o Senhor requer de nós, não são elas a causa de sermos aceitos pelo Senhor. A causa é Cristo. Porque somos imperfeitos. Não temos amado o Senhor da maneira que o Senhor requer. E não temos amado o nosso irmão da maneira que o Senhor requer também. Não temos tido o compromisso. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós nos contentamos com tão pouco e levantamos uma bandeira de justiça. Que a nossa bandeira seja Cristo, o único que cumpriu cabalmente a Tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, porque hoje nós temos um entendimento correto acerca da Tua lei. Apesar dela não ser o meio da nossa salvação, ela é o meio da nossa santificação. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a evidenciarmos em nossas vidas a libertação que o Senhor nos deu em Cristo. Que possamos ter o Senhor como nosso único Deus, Deus triuno. Que possamos te adorar de maneira correta, que possamos usar o teu nome de maneira adequada, que honre o teu santo nome, que possamos, ó Deus, lembrar do teu santo dia, que possamos honrar os nossos superiores, que possamos, ó Deus, amar o nosso irmão e não matá-lo em nossos corações, que o Senhor traga fidelidade à nossa alma, que o Senhor não nos deixe, ó Deus, vivermos no descontentamento, que o Senhor não deixe, ó Deus, que nós venhamos a roubar os nossos irmãos, a roubar o Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós. Intervém nas nossas vidas com santificação e nos ajuda, Senhor, a promover a reputação dos nossos irmãos e a nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado, de modo que não venhamos a cobiçar aquilo que não nos pertence. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém.